Então, vamos aqui continuar com o nosso programinha das barrigas de sonho. No vídeo passado falei-vos então sobre a parte das enzimas digestivas, ou seja, sobre estratégias que podemos usar para ajudar a facilitar as nossas digestões através de dois alimentos, através do ananás e através da papaya, que realmente são dois alimentos com bastantes enzimas digestivas e que vão ajudar então a diminuir aquela sensação de enfartamento, aquela dificuldade digestiva que muitas vezes as pessoas apresentam, como dizem que sentem o estômago inchado, passado meia hora, ou nem isso de terem comido, já sentem logo ali. Significa que realmente não estão a conseguir digerir bem e nós precisamos aqui de arranjar estratégias. Não vos falei da beterraba, deixo-vos agora esta dica aqui da beterraba para este vídeo, em que a beterraba ela é rica em betaína e a betaína realmente é excelente para aumentar o nosso ácido clorídrico a nível do estômago e então vai nos ajudar realmente a diminuir muitas vezes disfunções, ou seja, muitas vezes as situações de hipocloridria que nos fazem diminuir a nossa capacidade digestiva, ok? Por isso também pode ser uma dica a beterraba, introduzirem a beterraba. Mas hoje, aquilo que eu vou falar é sobre o intestino. E então, para nós conseguirmos fazer aqui realmente uma reparação, não é, a nível do intestino, nós usamos o programa que é o programa dos 6 R's, tá? E porquê que é importante aqui a reparação do intestino para a nossa barriga? Porque muitas vezes um intestino inflamado, tudo que está inflamado, nós aprendemos muito disso na fisioterapia, tudo isso que está inflamado vai distender. O intestino não é diferente, então o intestino inflamado ele vai distender. Por isso, a nossa parede abdominal também vai acompanhar, não é? Vai distender. E muitas vezes nós temos barriga e não percebemos porquê. Principalmente nós temos muitas vezes barriga ao final do dia, de manhã acordamos sereias e ao final do dia essa barriga está distendida. Isto tem a ver muitas vezes com alimentos que nós comemos que ou não conseguimos digerir bem, ok? Não conseguimos digerir bem a nível do estômago, eles foram para o intestino e aí fermentaram, por estarem mal digeridos. E ao fermentarem, essa fermentação, esse gás também vai expandir a nossa cavidade abdominal, ou então são alimentos que realmente nós não conseguimos tolerar. Ou somos alérgicos, ou somos intolerantes, ou têm xenobióticos, ok? Xenobióticos, metais pesados, etc., ou seja, processados, e nós temos dificuldade em digerir esses alimentos, nosso corpo reage a esse tipo de alimentos, o nosso sistema imunitário reage a esse tipo de alimentos. E então reage como ele considera uma agressão e então nós desenvolvemos uma inflamação, ok? Essa inflamação é, como eu vos digo, é uma distensão nos tecidos e é isso que vai causar depois uma distensão da parede abdominal. Por isso, é fundamental, isto sem falar depois de doença inflamatória intestinal e entrar aqui em mais pormenores da permeabilidade intestinal pela quebra das tight junctions do intestino. Mas não vamos entrar aqui neste pormenor. Pronto, aquilo que eu vos queria dizer é que se o intestino inflama, então nós temos que tentar aqui remover ao máximo esses alimentos que podem estar na origem da inflamação do intestino, ok? Então, para isso começamos com o primeiro item do programa 6Rs, que é o remover. Neste item, então, de remover, o que é que nós vamos fazer? Vamos remover os alergénios, tá? Os alergénios aqui é todos os alimentos que possam provocar alergias ou que nós achamos que nos causam alguma irritação, tá? E alguma reação alérgica não precisa de ser, de repente, ficarmos com um choque anafilático, não, tá? Nós temos, às vezes, uma borbulha que aparece na cara ou no corpo, quando nós não temos essa tendência para aparecimento, e então aí podemos ter a identificação de um alergénio. Podemos ter mais rubor também facial, podemos ter as aftas, que também é uma boa identificação de um alergénio, podemos ter dor de barriga, podemos ter diarreia, podemos ter obstipação, podemos ter corrimento nasal ou nariz entupido, tá? Existem vários sinais que o nosso corpo dá quando ingere algum alimento que realmente ele não tolera ou causa uma reação, tá bem? Nós temos as alergias e temos as intolerâncias, sim, é diferente, está bem? Uma reação alérgica geralmente é sempre mais exacerbada e acontece na hora quando nós comemos o alimento, enquanto uma intolerância geralmente acontece, imaginemos, passado 2 dias de nós ingerirmos este alimento, tá? Pronto, então,
como é que nós podemos saber que alimentos é que nós somos alérgicos? Existe a tabela dos alergénios e nós podemos ir para essa tabela e podemos experimentar então ir cortando esses alimentos da nossa alimentação e depois quando nós introduzimos, fazemos como aos bebés, quando nós introduzimos nós vamos avaliar a sua reação, ou seja, nós durante dois dias após a sua introdução, nós vamos verificar se o nosso corpo apresenta sintomas, mas nós geralmente só conseguimos fazer isso quando nós retiramos primeiro da alimentação e depois voltamos a introduzir. É mais fácil para fazer a identificação, ou então também podem usar as análises. Depois temos a parte dos xenobióticos. Xenobióticos, como nós dizemos, é todos os alimentos que são embalados geralmente possuem xenobióticos, tá? Ou temos metais pesados, como por exemplo a situação do arsênio no arroz, que é muito importante lavá-lo, ou temos então a questão dos embalados, em que têm sempre conservantes para conseguir manter esse alimento em condições durante mais tempo. Então, o que é que nós costumamos dizer na medicina chinesa? Preferir mais os alimentos que nós podemos descascar do que aqueles que nós desembalamos. Então, vamos preferir mais as frutas, os legumes, os tubérculos, que também descascamos, não é? A carne, o peixe, os ovos, os frutos secos, ou seja, tudo que é mais natural, tá? Tudo que nós compramos e não temos que abrir um saco, não temos que abrir uma embalagem, tá? Bolachas, cereais, pão de forma, por exemplo, que há muita gente a comer os embalados, ou seja, isso tudo está carregado de alimentos, de substâncias que os ajudam a conservar. Por isso vai ser sempre prejudicial para o nosso intestino, está bem? É um dos sinais, os xenobióticos, os contaminantes, são das coisas que mais inflamam o nosso intestino. Em relação aos contaminantes, deixem-me falar-vos aqui, por exemplo, dos agrotóxicos. Porque é que se fala muito na retirada do trigo, no cuidado com os cereais que nós ingerimos e que até a aveia agora pode estar a ser prejudicial e etc. Isto tem a ver mesmo com os agrotóxicos. Porquê? Porque são pesticidas que são largados nos campos de trigo, tá bem? Nos campos de cereais, para evitar o desenvolvimento disto, não é? Para evitar que a cultura não se estrague. E então, esses pesticidas depois vão ficar nesses alimentos e nós vamos comer esses alimentos com pesticidas. E esses pesticidas, depois, ao entrar no nosso sistema, também vão inflamar, tá? Por isso é que se diz para ter cuidado e preferimos cada vez mais os alimentos orgânicos que nos garantem mais que não há contaminantes, tá bem? Há mais temos essa garantia de que não estamos a ingerir agrotóxicos. Só que infelizmente eles estão cada vez mais presentes, mesmo até através das águas. E isto é uma situação realmente complicada, isto aqui da nossa alimentação. Pronto, depois, para além disso, aquilo que eu geralmente aconselho é retirarem então o trigo, retirarem os lácteos e retirarem os açúcares. Se retirarem estes três elementos e tiverem estes três grupos de alimentos e tiverem atenção à redução dos produtos embalados, já será mesmo muito bom, ok? Já vão ter uma boa base, tá? Para começarem a sentir realmente que o vosso intestino está cada vez mais limpo, está cada vez mais alcalino ou homeostase, como quiserem chamar. E é basicamente isso que nós precisamos, tá? O que nós precisamos é realmente de verduras, de frutas, de sementes, de azeite em cru, tá bem? É muito importante que o azeite não ultrapasse os 100 graus, por isso muito cuidado aqui com cozinhar. Por isso é que eu muitas vezes aconselho a Bimby, porque realmente na Bimby nós conseguimos regular a temperatura e os cozinhados não passam daquela temperatura, por isso nós garantimos que o azeite não fica hidrogenado, que não se altera, tá bem? Uso de ervas, uso de especiarias, a curcuma é muito importante para a redução aqui para ajudar no combate à inflamação intestinal, tá bem? Uso do abacate, que é uma gordura muito boa e nós podemos introduzi-lo ao pequeno almoço, podemos introduzi-lo ao lanche, que há muitas vezes as maiores dificuldades das pessoas são realmente nos pequenos almoços e nos lanches e não tanto nas refeições principais, ou seja, só nos snacks. Portanto, existe aqui uma grande quantidade de coisas que nós podemos alterar na nossa alimentação para conseguirmos
uma reparação do nosso intestino. E esta, pronto, é só a primeira fase, a parte de realmente remover. E é importante nós fazermos esta remoção, geralmente por 7 a 10 dias, está bem? Para nós conseguirmos sentir que realmente o nosso corpo está diferente, que o nosso intestino está diferente. E vão começar a notar na consistência das fezes e no vosso padrão, está bem? Quantas vezes vão à casa de banho por dia ou quantas vezes vão à casa de banho por semana, isso vai alterar, está bem? E vão perceber que realmente estavam a precisar realmente de fazer esta desintoxicação e vão se sentir cada vez mais com um menor peso na barriga, a vossa barriga vai desinchar desde o estômago ao intestino e vão se sentir também ao mesmo tempo mais bem dispostos, porque já começam a haver muitos estudos nesta relação entre o nosso humor e o nosso sistema digestivo, principalmente entre o humor e o nosso intestino. Por isso, não é só para barrigas de sonho, mas sim para nós também conseguirmos estar muito bem dispostos, ok? Para termos realmente felicidade, para atrair a felicidade para a nossa vida. Pronto, o programa continua, esta é só a primeira parte da remoção, depois temos a reparação então da mucosa intestinal, que se faz com algumas vitaminas, minerais, com probióticos, prebióticos, ou seja, aquilo que nós percebermos que a pessoa tem em falha e nós precisamos ali de ajudar com certos suplementos ou mesmo superalimentos. E pronto, depois temos então a recolocação, que é recolocar novamente alguns alimentos, ou então vemos que o estômago ainda não está ali muito bem, ou que temos uma alteração a nível da mastigação e precisamos de ajudar com outras coisas, então nós vamos então aí recolocar aquilo que nós achamos que é fundamental para que o sistema gastrointestinal funcione bem. Depois temos a parte rinocular, que é a questão outra vez dos probióticos, prebióticos e dos polifenóis, alimentos fermentados, etc. Mas isto depois varia de pessoa para pessoa, é preciso mesmo a avaliação individualizada, isso é muito importante. Pronto, e temos o reequilibrar e temos a questão então da meditação, da gestão de stress, gestão de sono, tá? Introdução da atividade física. Isto são muito importantes, são coisas muito importantes para quê? Para tal coisa, para diminuir também o nosso stress oxidativo, porque o stress está muito relacionado com alterações a nível do nosso intestino. Cada vez mais se diz que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro e há muitas reações intestinais para quando nós estamos em stress, tá? Há muitas pessoas já a relatar episódios de diarreia, de intestino irritável, quando estão num período de maior stress. Cada vez se vê mais isto na prática e cada vez mais existem estudos a comprovar. Por isso, se quiserem mais informação sobre isto, tenho o e-book então, da limpeza intestinal, tá bem? Que lá depois tem esses pormenores de como podemos fazer uma limpeza intestinal a sério, tá? Tem lá um protocolo de 3 dias, mas caso não queiram fazer esse protocolo, experimentem então retirar alguns destes alimentos que eu falei durante 7 a 10 dias e já vão ver então como é que a vossa barriga muda, tá? E é muito importante, façam um registro fotográfico, façam um registro por vídeo, ponham a mão na vossa barriga todos os dias para perceberem como ela muda de dia após esta mudança na vossa alimentação. E eu tenho a certeza que assim vamos conseguir todas atingir a nossa barriga de sonho.